desejamos mais do que tudo, nós queremos a tua habitação aqui. Pode entrar, Jesus, a porta está aberta. Pode entrar, Jesus, a porta está aberta. Pode entrar, Jesus, a porta está aberta. Sim, Jesus. Pode entrar, Jesus. Te queremos mais que tudo. Te queremos mais que tudo. Desejamos tua habitação aqui. Te queremos mais que tudo. Desejamos tua habitação aqui. Ó, se fendesses os céus, ó, se fendesses os céus e viesse, 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 ó, se fendesses os céus e viesse. Vem, vem, vem sobre toda a carne, povos e nações, no parque de ossos secos, brilha outra vez, brilha outra vez. Sobre toda a carne, povos e nações, no vale de ossos secos, brilha outra vez, brilha outra vez. Pode entrar, Jesus, a porta está aberta. Declare isso a Ele. Pode entrar. Pode entrar, Jesus. A porta está aberta. Te queremos mais que tudo. Desejamos tua habitação aqui. Vamos! Te queremos mais que desejamos tua habitação aqui. Ó, se fendesses os céus e viesse, ó, se fendesses os céus e viesse, ó, se fendesses
Olá, bom dia meus irmãos, bom dia queridos, paz seja convosco, bom dia, graças a Deus por mais um dia de bênção, hoje quinta-feira, são 9h10 nessa manhã abençoada, hoje dia 1º de agosto, né? Glória, não, né? Olha só, que dia que é hoje? Tô perdido aqui, glória a Deus. Deus abençoe vocês então, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Alguém pode me dar um retorno aí do som, da imagem, do áudio, se está tudo ok aí? Alguém pode me dar um retorno aí? Graças a Deus. Tá tudo bem de som aí? Bom dia, irmã Rosângela. Bom dia, Rosimere. Bom dia, Dionete. Paz seja convosco. Bom dia, pastora Noila, bom dia. Bom dia, irmã Ana Machado, paz, tudo bem, irmã? Paz seja convosco, bom dia. Deus abençoe a irmã Neuza também aqui, Simone Farias. Bom dia, irmã Vilma. Daqui um pouquinho vai para a cozinha, né, irmã Vilma? Fazer aquelas guloseimas, né? Só você sabe fazer, né? Deus abençoe sua vida, sua família, seus negócios aí. Pastora Noila já deu ok. Oi, irmã Inês, bom dia, paz seja convosco. Tá na loja, irmã Inês? Tá em casa? Deus abençoe, irmão Miguel, todos os filhos aí. Hoje dia 30, né, irmã Neuza? É verdade. O meu calendário aqui eletrônico puxou dia 1º. Tô adiantado demais. Hoje dia 30 de agosto, né, irmãos? Que bênção. É 30 de julho. Já vamos entrar no mês de agosto. E o mês de agosto vai ser o agosto de Deus. Tá ótimo aí, né, irmã Rosângela? Que bom. Deus abençoe então, né? Vamos entrar aí na nossa live nessa manhã de quinta-feira, especial 40 dias de oração. Glória a Deus. Graças a Deus. Você que não entrou no nosso propósito de 40 dias de oração, você pode entrar, querido, tá bom? Nós estamos em 40 dias de oração, demos início no dia 22 de julho e vamos orando todos os dias em alguns horários específicos que você escolhe, que você separa. Você vai orar 7 minutos, né? Você escolhe qualquer horário que você consiga cumprir o tempo de 7 minutos, não menos, mais à vontade se você quiser orar, né? Quanto mais você orar, certamente mais abençoado você será. Mas esse propósito está vinculado a 7 minutos diários de oração, de leitura, e finalizando a sua oração ou iniciando a sua oração, você abre ele no Salmo 40, pode ler todos os versículos do Salmo 40, mas principalmente os 3 primeiros versículos do Salmo de número 40, né? Que diz assim, deixa eu ler para você aqui, glória a Deus, os 3 versículos do Salmo de número 40,
ele é bem profético, né? Coloquei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou-me no local seguro. Também colocou um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Amém? Então esse propósito, querido, nós iniciamos ele no dia 22 de julho e nós vamos finalizar no dia 30 de agosto, querido. É claro que terminando esse propósito, essa prática, esse hábito diário de oração, ele precisa continuar, ele tem que ser contínuo na nossa vida. Nós não podemos finalizar 40 dias e dizer assim, graças a Deus acabou os 40 dias de oração. Não, nós temos que prosseguir orando o tempo todo sem que seja necessário ficar o tempo todo entrando em propósitos para desenvolver o hábito da oração, né? Mas quando nós entramos em propósito, nós vamos começando a nos readaptar a essa cultura, né? Essa é a cultura do céu. A cultura do céu é a cultura da oração, é a cultura da adoração, é a cultura do louvor, da prática, da justiça, da verdade, da santidade. Então, a Bíblia nos ensina a fazer aquilo que nós não estamos acostumados a fazer. Imagina, né? Salvo para aquele que já nasce dentro de Canaã, ou seja, nasce dentro do propósito de Deus. Há pessoas que nasceram em berço cristão, não é o meu caso, eu nasci fora, nasci no Egito e depois vim morar em Canaã, ou seja, nasci fora da promessa e depois vim morar na promessa, passando pela porta chamada Jesus, né? Jesus disse, quem entrar por mim, entrará e achará pastagem, eu sou o bom pastor. Então, eu não nasci em Canaã, eu nasci no Egito e vim morar em Canaã, mas há pessoas, eu tenho um filho mais novo, o Vitor, ele já nasceu dentro da promessa. Então, para ele o desafio será maior, porque ele não sabe o que é a vida do lado de fora da promessa, que é uma vida terrível, é uma vida sem sentido, sem valor, sem destino, né? Mas graças a Deus por isso que hoje nós estamos aqui andando na linha da promessa. Então, essa prática da oração, né, todos os dias, ela vai nos ensinando a conviver dentro da promessa de Deus. Ou seja, não dá para viver os propósitos de Deus se comportando como um egípcio, como uma pessoa mundana, né? Quando eu falo mundano, eu falo as pessoas que vivem nas práticas, né? Sem a consciência de pecado, ou seja, estão fazendo o que bem entende, achando que aquilo não trará consequências nenhuma nas suas vidas. Era assim que nós, eu e muitos que estão aqui comigo, né? Muitos que estão aqui comigo vivíamos, né, nessa condição. Nós fazíamos o que bem entendíamos fazer, entendendo que as nossas práticas não trariam consequências. E trouxeram, né? Trouxeram graves consequências, algumas já foram reparadas, já foram consertadas e outras ainda não, né? Outras ainda, né, seguem, estamos ainda sofrendo algumas consequências de erros do nosso passado. Mas hoje nós temos a graça de Deus, nós temos a ajuda de Deus para superar os nossos desafios e para seguir em frente. Então, voltando aqui na linha de raciocínio dos 40 dias de propósito, finalizando os 40 dias, querido, finalizando os 40 dias, que essa prática de orar com a família, com os filhos, né, de abençoar a família, os filhos em oração, de se amar em oração uns aos outros, ela seja contínua na nossa vida, ela não seja simplesmente agora, só nesse momento de pandemia, nesse momento de caos, de crise, que exige de nós um posicionamento um pouco mais violento na oração, mas que seja constante a oração na nossa vida. Bom dia, pastora Salete Pontes, paz seja convosco, pastora amada lá de Caçador, chegando aqui com a gente, um beijo no seu coração, pastora. Tens parte no meu ministério, tens parte na minha conversão, no meu ensinamento, na minha mentoria, né? Graças a Deus pela sua vida, pastora, sempre orando por todos que foram importantes na nossa vida,
nessa formação cristã. Queridos, está muito alto o fundo musical aí? Está saindo o fundo musical aí? Alguém pode me dar um sinalzinho aí? Se estiver muito alto aí, me dá um clique aí. Graças a Deus. Quero meditar na palavra de Deus com vocês. Então você que não entrou no propósito, você pode entrar. Escolhe um horário, esteja orando 7 minutos durante o dia, meio-dia, meio-dia e 7, e sempre introduzindo e concluindo no Salmo 40, especialmente nos 3 primeiros versículos do Salmo 40. O propósito de hoje, aí tá bom, irmã Inês? Ótimo. O propósito de hoje é a oração por todos os médicos do Brasil. Olha só, hoje nós vamos orar, médicos, enfermeiros, auxiliares, gestores da saúde, né? Socorristas, que trabalham incansavelmente, né? Em favor da vida. Então, estamos orando por todos os médicos, né? Por todos aqueles que exercem essa função, exercem os seus dons e os seus talentos na prática da medicina, da enfermagem, né? Dos cuidados, enfim. São pessoas especiais que nesse tempo de pandemia merecem as nossas orações. Eles merecem as nossas orações. Merecem, precisam da nossa intercessão, do nosso clamor, porque são pessoas que trabalham dia e noite incansavelmente, né, combatendo, né, na linha de frente essa questão da pandemia, né? Sejam eles de jalecos brancos, azuis, amarelos, vermelhos, de macacão preto, vermelho, azul, são anjos de Deus que estão aí trabalhando incansavelmente aí, cuidando das vidas, não só as vidas infectadas pelo coronavírus, mas também por outras enfermidades. Então, como diz o Raul Gil, né, você tira o chapéu para eles, certamente eu tiro o meu chapéu e dou a honra a esses valentes da saúde, a essas pessoas que são muito importantes em nome de Jesus, né? Nós começamos o nosso propósito no dia 22 de julho e nós já oramos, só relembrando aqui os irmãos, nós já oramos por fortalecimento espiritual, já oramos por cura e libertação, já oramos, né, por amigos e inimigos, já oramos por paz, amor, comunhão e respeito nas famílias, já oramos pelas autoridades constituídas, já oramos, né, combatendo esse mal espiritual do momento, né, esse vírus, né, já oramos por todas as pessoas hospitalizadas, né, pessoas que estão acamadas em casa, aspirando cuidados médicos, já oramos pelos filhos pródigos, ovelhas perdidas e talentos escondidos. Ontem a oração era pelos nossos filhos, né? Orando pelos nossos filhos, protegendo sempre os nossos filhos em oração. E hoje a oração vai para os médicos, enfermeiros, né? E gestores da saúde. Então eu vou anotar aqui para mim não esquecer o nosso propósito, né, de oração. Está entrando umas propagandas aqui, né? Então nós já oramos por tantas pessoas e continuamos firme no nosso propósito. Antes da meia-noite eu coloco o tema do dia 10 de oração. E seguimos firme nesse propósito, buscando a presença de Deus, buscando a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a bondade de Deus sobre a nossa vida. Amém, meus amados? Bênção de Deus. Bom dia, pastor de Itapema, Ilhota. Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês de Ilhota, né? Que bom que voltou às atividades normais aí na igreja, né? Estavam na luta aí, né, pastor Fagundes? Estavam na luta, né, na peleia, e Deus deu a vitória, né? Eu acho que alguma coisa está se tornando meio que pessoal aí nesse tempo de pandemia contra a igreja, né? E nós precisamos ter a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus, a oração de Deus, precisamos orar a Deus também e combater essa força de oposição
né, que parece que se levanta com uma questão pessoal contra a igreja, né? A igreja está sendo muito importante, querido, a igreja aberta está sendo muito importante nesses dias, né? Nós estamos dando assistência emocional, espiritual, psicológica, estamos dando assistência da oração, da fé, mesmo não podendo abraçar, mesmo não podendo tocar nas pessoas, as pessoas se sentem bem em estar na casa de Deus. Isso faz bem para a sua alma, para a sua vida, para o seu espírito, e isso deve ser respeitado. As pessoas se sentem bem de estar na casa de Deus, né? Um bom crente, um bom cristão, ele sabe da importância, né, da sua prática, né, seja ela domingueira ou qualquer outro dia da semana, de estar na igreja, né, de estar ali com a Bíblia, em oração, na prática do seu devocional fora de casa. Todos nós oramos em casa e praticamos os nossos devocionais em casa, mas eu acho que o nosso devocional deve ser respeitado, né? O nosso posicionamento diante do caos deve ser respeitado, e parece que há um enfrentamento pessoal contra essas questões de nos impedir de estar na igreja, visto que a igreja é o lugar com menor risco de contaminação do que qualquer outra repartição pública, do que qualquer outro departamento público que aglomere pessoas. Aqui está normal, pastor, graças a Deus aqui estamos cultuando normalmente, dentro da capacidade limite, 30%, né? Estamos fazendo normal, mas sabemos de municípios que estão tendo esse enfrentamento, né, com seus governos locais, né? Nós entendemos que é importante combater, evitar, mas pasme, querido, vou repetir, a igreja é o lugar de menor risco de contaminação, né? Sem contar que faz bem para as pessoas estar ali, desenvolvendo a sua fé, a sua adoração, seu louvor a Deus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então, sem contar as assistências que nós estamos fazendo, né? Doando cestas básicas, arrecadando alimentos, suprindo as necessidades físicas e emocionais das pessoas. A Igreja Quadrangular tem feito isso muito no estado de Santa Catarina, né? Nós temos feito muito esse trabalho aqui em Canasvieiras também, dando esse suporte, não só espiritual, mas também físico, auxiliando as pessoas dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas condições, né? Muitas das vezes temos que dizer um não por não ter mais condições, mas Deus também tem levantado pessoas, né, para nos auxiliar nessa assistência, e eu glorifico a Deus por isso. Então, meus amados, é muito importante a igreja, sim, a igreja aberta, as portas abertas, e as pessoas, talvez indo para o mercado, que vai estar aberto, passam na frente da igreja, que pode estar aberta, ela entra, recebe uma oração, ou ora, né? Recebe ali uma bênção de Deus e volta para sua casa na esperança, na fé, né? Na certeza de que tudo vai passar, né? Quantas pessoas, né, têm essa prática, esse devocional? Isso tem que ser respeitado, gente. Isso tem que ser respeitado, né? Como é bom estar na igreja, sim, né? E eu acredito que a igreja não vai cooperar para a proliferação desse coronavírus. Pelo contrário, ela vai ajudar a diminuir. Eu creio nisso pelo poder da fé e pelo poder do devocional. Amém, meus amados? Que Deus abençoe vocês aí. Então, você que não entrou no propósito, chega junto. Vamos orar, gente. Vamos continuar orando sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Temos que orar sem cessar o tempo todo, sem parar. Mas também, meus amados, nós não queremos prestar um desserviço à comunidade, né? É tão triste quando temos que entrar num enfrentamento, né, quase que pessoal, para conquistar os nossos direitos, né? Então, nós temos a autoridade de combater, né, com sabedoria, com inteligência, mas nós precisamos combater, né, essa força de oposição que vem, parece por um caminho que pessoal, para nos impedir, né, de cultuar a Deus. Mas Deus tem dado vitória em nome de Jesus, e nós louvamos a Deus pela vida do nosso presidente missionário Narciso, né, e também do nosso deputado Jair Mioto, e pastor também da IEQ Estreito, né, superintendente ali da região,
que trabalham aí em favor do povo cristão como um todo, em favor dos evangélicos, dos católicos, protestantes, neopentecostais, pentecostais, enfim, todos estão sendo beneficiados com essa defesa pública, né, exercida ali no legislativo ali com o nosso deputado, né? Então todos acabam sendo favorecidos. Oremos pelas autoridades que têm a mente de Cristo, que estão lá combatendo o bom combate em nosso favor. Também prefeitos, vereadores que são a favor, né? Prefeitos cristãos, vereadores cristãos, autoridades cristãs que entendem a importância e respeitam, né, a fé do povo. Que Deus abençoe e continue levantando homens e mulheres que têm a mente de Cristo. E aqueles que não têm a mente de Cristo, que sejam destituídos, né? Em nome de Jesus, para que tenhamos paz e alegria na nossa vida, né? Em nome de Jesus. Bom dia, irmã Mari Correia, Ponte Alta do Norte, está aqui agora. Eliane Alves, melhorou a irmã Eliane, hospitalizada. A irmã Ana, já falei, né, irmã Ana? Deus abençoe. A Inês está aqui também. É o pessoal conectado aí. A irmã Rosângela, já chamei, né? Deus abençoe. Paulinho está de aniversário hoje, né? Barbaridade. Tem que comprar um presente para ele. Deus abençoe. Irmã Dionete também. Queridos, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus no livro de Jó. Por favor, querido, você que está com a Bíblia, Jó. Vamos fazer uma leitura aqui desse livro poético, né, e vamos extrair aqui algumas lições para a nossa vida em nome de Jesus. Lições que nos fazem crescer e nos fazem amadurecer na fé, né? Glória a Deus. Lições que nos fazem crescer e amadurecer. Glória a Deus. Amados, esse tempo tem um lado benéfico, né? Porque à medida que nós vamos superando, nós estamos crescendo espiritualmente. Amém? À medida que nós superamos, nós estamos crescendo espiritualmente e aprendendo a lidar com questões difíceis da nossa vida. Então vamos ver o lado benéfico, o lado escola, né? O lado deserto desse tratamento aí, né? Desse tempo de pandemia. Nós estamos superando. E à medida que vamos superando, vamos aprendendo a lidar com questões difíceis, vamos aprendendo a ter novos comportamentos, novos posicionamentos, estamos aprendendo a lidar com o medo, a lidar com a ansiedade, a lidar com a aflição de espírito, né? Isso tem desenvolvido o nosso hábito de oração, né? Então tem o lado benéfico, o lado escola, o lado preparatório, estamos sendo preparados para dias melhores. Deus está preparando o seu povo para uma grande promessa de reavivamento. Quem recebe essa bênção aí diz amém. Deus está preparando você, Deus está preparando a sua vida para as grandezas que virão depois do caos. Estamos no barco, estamos no meio da tempestade, mas a ordem de Jesus foi: passem para o outro lado. Se ele disse, nós vamos chegar do outro lado, sim. Ninguém vai impedir eu e você, a minha família e a sua família, de chegar do outro lado. O vento está soprando, a tempestade é forte, o mar está agitado, mas Jesus disse: passem para o outro lado. Então, nós vamos chegar sim do outro lado e ninguém vai nos impedir. Ninguém. Agora, durante a tempestade, é muito importante o bom comportamento. Uma fé consolidada, é muito importante o posicionamento. Hoje minhas propagandas estão entrando aqui sequencialmente. Nunca aconteceu disso aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Bom dia, irmã Guaraci, eu creio. Você crê aí, irmã Simone? Amém. Vamos acreditar no poder de Deus, né? Jó, querido, Jó capítulo 3, versículo 25.
Acha aí na sua Bíblia, Jó capítulo 3, versículo 25. Jó capítulo 3, versículo 25. Chega junto aí, Brasil. Jó capítulo 3, versículo 25. Então, querido, nós vamos chegar do outro lado. Ninguém vai nos impedir de conquistar, de vencer. Então, o lado benéfico é que nós estamos aprendendo nesse tempo de pandemia, estamos reaprendendo a nos relacionar, estamos reaprendendo a perdoar, estamos reaprendendo a se amar de novo, né? Estamos reaprendendo algumas práticas que haviam sido enterradas pela nossa vaidade, a prática da oração, da leitura bíblica. Estamos resgatando valores que se perderam na nossa caminhada de fé, né? Estamos resgatando tudo isso. Então, vamos ver o lado benéfico e vamos nos comportar de uma maneira que, quando chegar do outro lado, em breve, já estamos chegando lá, nós possamos dizer graças a Deus por mais uma bênção, mais essa vitória na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Então determine isso na sua vida. Eu quero compartilhar Jó capítulo 3, versículo 25. Jó escreveu assim: o que eu temia aconteceu na minha vida. O que eu receava aconteceu. Vou repetir o texto de Jó, capítulo 3, versículo 25. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Amém, queridos? Essa é a palavra. Vamos extrair aqui alguns ensinamentos práticos para esse tempo de superação e esse tempo de desafio para todos nós. Olha só, meus amados. É inevitável, mesmo você sendo cheio do Espírito Santo, mesmo você tendo já um histórico e uma biografia de fé, de superação, de conquista, é inevitável mesmo você tendo uma vivência bem expressiva de fé em tantas lutas que você já enfrentou nessa jornada cristã, né? Tantas lutas que você já enfrentou, é inevitável não sentir medo. É inevitável você não ficar preocupado, né? É inevitável. Porque eu sempre digo que Deus não faz super-homens e também não faz super-mulheres. Embora desenvolvamos uma força através da oração, desenvolvemos uma imunidade melhor, espiritualmente falando, é inevitável não sentir medo e não ficar preocupado. Porque aquilo que nós estamos enfrentando, eu e você, nós não esperávamos isso. Estava indo tudo bem, as coisas estavam indo numa certa velocidade de sucesso e prosperidade. De repente, do dia para a noite, o que estava acontecendo do outro lado do mundo começou a acontecer dentro da nossa casa. Olha só que interessante isso, querido. Estava indo tudo bem, os projetos estavam no papel, já tínhamos andado janeiro, fevereiro e março, já estávamos chegando a 100 dias
de um novo ano. E os telejornais anunciavam caos na China, anunciavam a chegada do caos nos Estados Unidos. E da nossa parte houve uma despreocupação. E aquele pensamento: acontece lá, mas não acontece aqui. Acontece na casa do ciclano, mas não acontece na minha. Nós estávamos num pique de fé, num momento assim que estávamos sabendo o que estava acontecendo, mas não acreditávamos que vivenciaríamos aquilo que a China estava vivendo e que outros países, que são os precursores, né, desse tempo pandêmico, já estavam acontecendo. E aí deitamos, dormimos e acordamos reclusos dentro de casa, isolados. Então, é inevitável, por mais que você tenha um conhecimento, é inevitável que você não tenha medo, que você não fique preocupado com as circunstâncias e com a situação. É inevitável. Você ora, você busca a presença de Deus, você está na igreja, você está orando, você está cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Mas isso também, querido, não anula em nós a preocupação, não anula em nós o medo, embora nós pregamos muito sobre isso. Não tenha medo, Deus está contigo, não temas, não te assombres, vá em frente. E de fato, vá em frente, encare o medo. Porque a sua luta agora já não é mais contra o coronavírus. A sua luta agora é contra o medo, é contra a ansiedade, é contra a preocupação. A nossa luta agora é contra o dia de amanhã, que nem chegou ainda, e já estamos pensando como que ele vai ser. A nossa luta agora já não é um enfrentamento contra a pandemia em si, mas contra sentimentos que vêm nos aprisionando por dentro e nos levam a ficar buscando destinos diferentes. Quantas pessoas, querido, estão projetando a sua vida, estão trocando de casa, estão trocando de cidades, estão indo embora. Quantas pessoas estão se reprojetando no cenário, né? E isso é preocupante também, querido. Nós não podemos fugir da batalha. Nós temos que enfrentar a batalha. Porque a preocupação agora é maior do que a pandemia. A ansiedade, o medo, a aflição, a depressão, a opressão, a preocupação, né? A insônia, a síndrome do pânico, entende? São doenças espirituais que se revelaram neste mesmo cenário de caos, desse mesmo cenário pandêmico. São as enfermidades espirituais que assolam o crente, assolam o católico, que tem assolado o não crente. Todo mundo está preocupado. Nós professamos a nossa fé, estamos combatendo um bom combate, ninguém está negando a Deus. Acho eu, né? Então, querido, é muito importante, querido, enfrentar. Então, a nossa maior luta agora é você vencer esses sentimentos que vêm tentando paralisar a sua fé, que vêm tentando te silenciar, e fazer você tomar decisões que possam remover você daquilo que Deus tem para fazer ainda esse ano na sua vida. Então nós temos que ter muito cuidado, querido, para não tomar decisões precipitadas. Quem cometeu esse erro, querido, em tempos bíblicos, foi Elimeleque. Elimeleque era esposo de Noemi, se não me falha a memória, o nome dele era Elimeleque. Esse texto está lá no livro de Ruth, no capítulo 1, né? Ele saiu de Belém de Judá e foi morar em Moabe, levou a sua esposa, levou seus filhos, e depois que passa o tempo de crise, só volta para Belém Noemi, com a sua nora. O resto morreu em Moabe. Elimeleque, Malom, Quilom, que são os filhos
de Noemi com Elimeleque acabaram morrendo. Mas o medo, a preocupação com os dias de caos que Belém estava vivendo naquela época de Elimeleque, fez com que ele tomasse uma decisão de vamos sair desse lugar, vamos embora daqui. Não tem mais o que fazer aqui, vamos embora daqui. E foram viver nas terras de Moabe, aonde não se adorava a Deus de Israel. Então o desafio se tornou maior, porque lá em Moabe não se adorava o nome do Senhor, e eles vão ter que edificar um lar cristão também no meio do caos espiritual. Porque o problema de Belém de Judá era fome, era seca, era escassez. Mas havia um povo que adorava a Deus em Belém. E eles foram viver em Moabe. E tiveram que construir uma vida espiritual no meio do caos espiritual. Isso está em Ruth, capítulo 1. Então, as precipitações em dias de caos, querido, podem nos tirar fora do propósito de Deus. As decisões, queridos, baseadas em conceitos humanos, baseadas na nossa ansiedade, baseadas no nosso medo, na nossa preocupação, podem nos tirar de algo que Deus está pronto para cumprir na nossa vida. Porque a nossa vitória, querido, ela passa pelo quintal do inimigo. E ela vem em direção aonde nós estamos. Por isso que eu falo muito sobre o posicionamento da fé. Ela passa pelo quintal do inimigo, nas regiões espirituais, e desce em direção à nossa vida. Mas se nós estamos fora do alvo, que a bênção vai se manifestar, ela retorna para cima. Então o inimigo não pode tocar na nossa promessa, mas ele pode nos induzir a sair do local aonde a promessa vai se cumprir. É forte isso aqui, querido. O inimigo, ele não pode tocar na promessa, naquilo que Deus tem para a sua vida, mas ele pode te convencer pelo medo, pela ansiedade, preocupação e precipitação, a te remover do lugar aonde aquela promessa se cumpriria da parte de Deus na sua vida. Essa palavra, querido, ela é muito forte e nós precisamos entender o agir de Deus nos dias de hoje e nos manter muito bem posicionados, querido, e acreditando. Por isso que é importante alimentar as promessas de futuro. Porque se você ficar focado, querido, nas más notícias, nas más informações, se você ficar focado nas más informações, porque os telejornais hoje, eles guerreiam para ver quem apresenta a maior desgraça do dia, a maior tragédia do dia, o número de mortes de coronavírus, o número de mortes por acidente de carro, enfim. A missão midiática, telejornalística, tem essa função de colocar o medo dentro da sua casa. E é importante acompanhar a informação. Aí, se você não tem imunidade alta, espiritualmente falando, aquelas informações te aprisionam no campo do medo e impossibilita você de encarar, de enfrentar. Agora, quando eu creio nas promessas de Deus de dias melhores, promessas de avivamento, reavivamento, de prosperidade, de sucesso, promessas de ministério, são nessas promessas que nós temos que focar, querido. São nessas informações de uma nova história, de um novo tempo que nós temos que focar. São nessas coisas que nós temos que estar focado. Naquilo que Deus promete pela Bíblia ao nosso respeito. As promessas de João 15,16, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi você para que vades e desfruto. A promessa de Joel 2,28, derramarei sobre vós o meu espírito. As promessas bíblicas conferidas ao nosso respeito, querido, são nelas que nós temos que encher o nosso coração. É nas promessas que nós temos que encher o nosso coração. Então, ouça de tudo, mas não deixe de ouvir a palavra de Deus. Ouça, assista todas as informações necessárias para que você possa se posicionar. Mas não deixe de ouvir o que Deus tem a lhe dizer.
de ouvir o que Deus tem para você, querido, sobre as promessas. Bom dia, Sirlene, paz seja convosco, a mãe também está aqui, Deus abençoe, mãe, um beijo no seu coração. Então, querido, hoje o enfrentamento com medo está sendo pior do que você enfrentar a atmosfera pandêmica. Porque muitas pessoas agora estão preocupadas demais com o dia de amanhã. Então nós temos que evitar de tomar decisões que venham nos remover do plano perfeito de Deus. Evitar de tomar decisões que venham nos tirar do foco daquilo que Deus estava prestes a fazer na nossa vida. Então, quando Jó escreve aqui, no versículo 25 de Jó 3, ele diz: o que eu temia veio sobre mim. Jó estava vivendo a prosperidade, Jó estava orando, levantava todas as madrugadas orar por seus filhos. Jó tinha uma vida intensa na presença de Deus. As suas qualificações, de caráter, a Bíblia diz no capítulo 1, no verso 1, que ele era um homem íntegro, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Então pensa no homem de Deus, pensa no homem de oração, pensa no homem de fé, pensa no homem reto, pensa no homem que faz tudo para Deus, pensa no homem que pode ser o exemplo e é o exemplo para muitos na sua época. Pensa no homem orando de madrugada. Pensa em um homem colocando a mão sobre a cabeça dos seus filhos. Pensa em um homem que amava a sua esposa. Pensa em um protetor da família. Pensa em um homem honesto, sincero, verdadeiro, Jó. Pensa em alguém que faz a diferença no seu tempo. Pensa em um homem riquíssimo. A sua riqueza era conhecida em todos os territórios. Pensa em um homem generoso, pensa num homem bondoso, um homem com um coração cheio de amor, pensa num coração cheio de compaixão, num homem bom que faz o bem a todos, Jó. E de repente, do dia para a noite, o cenário de prosperidade começa a se converter num cenário de caos, num cenário de medo, num cenário de destruição. Todos os dias, Jó vai tendo uma informação de perdas, uma informação de desastres todos os dias. Mas Jó, mesmo enfrentando aquilo que ele não esperava, ele não nega a sua fé. Ele não sai do propósito, ele não sai da sua cidade, ele não sai do lugar, ele permanece entre as cinzas, que é o que sobrou da sua prosperidade, é o que sobrou da sua riqueza, da sua honra material, foi as cinzas dos filhos que morreram. Jó agora está leproso. A Bíblia diz que Jó se coçava com um caco de telha, porque a lepra era tão grande em todo o seu corpo, que ele precisou tirar as suas roupas e andava nu pela cidade, envergonhado, humilhado diante de tudo e de todos. Então, do dia para a noite, ele está encarando algo que ele não esperava. E nós estamos vivendo uma situação semelhante, não no mesmo estágio de declínio de Jó, mas deitamos e acordamos enfrentando algo que não estávamos esperando. Deitamos, dormimos e acordamos com uma situação que estava acontecendo lá na China, e agora estamos nós encarando frente a frente essa batalha espiritual. Por isso, meus amados, permaneça firme no propósito. Estamos no barco, estamos na tempestade, o vento está soprando, mas a ordem de Jesus é: passem para o outro lado, porque eu estou contigo no meio dessa tempestade. Vai passar, está dando tudo certo, estamos em treinamento para dias melhores. Não negue a sua fé, não se desespere, não recue, não fuja, não se esconda, continue brilhando mais do que nunca, porque você nasceu para vencer. Eita, glória de Deus, irmão. Quem recebe essa palavra aí?
Você nasceu para vencer. Continue trabalhando com o mesmo entusiasmo, continue fazendo as suas coisas com o mesmo entusiasmo, continue glorificando com o mesmo entusiasmo, continue orando com o mesmo entusiasmo, continue sendo assíduo com a sua fé, com a sua igreja, fiel ao seu líder, com o mesmo entusiasmo. Não diminua a intensidade nos dias de caos, continua firme. Não diminua a intensidade. Não seja vencido pelo medo, não seja vencido pela ansiedade, pela preocupação. Deitamos, dormimos e acordamos com esse enfrentamento, mas Deus está nesse barco, Deus está no meio dessa tempestade. Queridos, se Deus quiser, se Ele quisesse, Deus levantaria o seu cetro de autoridade de justiça e diria: tempestade, acalma-te agora. Deus diria a essa praga: cesse agora, e ela cessaria. E talvez você me pergunte, mas por que Deus não faz isso, pastor? Por que Deus não elimina de uma vez por todas? Nós estamos orando, continue orando. Talvez tenha uma pergunta que não se cale diante do teu interior, dizendo: que Deus é esse? Aonde Deus está no meio do caos? Talvez haja uma pergunta que não se cale dentro de você: aonde Deus está no meio de tantas lutas e adversidades? Aonde Deus está? Deus poderia levantar o cetro de justiça e eliminar essa praga do dia para a noite em questão de segundo, em frações de segundo. Mas como Ele é Deus onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe o que faz e Ele sabe o que está fazendo. Então tudo está no controle de Deus. Agora, qual é o benefício, pastor, de tudo isso? Gente, eu estou aprendendo, estou reaprendendo tudo de novo. Nós estamos em escola de treinamento, estamos sendo retreinados a amar, retreinados a perdoar, retreinados a ter compaixão pelo nosso semelhante, retreinados, estamos até passando por uma reeducação financeira, gente. Nós estamos sendo reensinados em todos os departamentos da nossa vida. Estamos reavaliando a nossa posição de paternidade, de maternidade, de gestores, de profissionais, de pastores, de líderes, de obreiros. Estamos em revisão de conceitos. Estamos em revisão geral na nossa vida, querido. Estamos na escola preparatória de Deus para dias melhores. Estamos na escola preparatória de Deus para dias melhores. Quem crê nisso, querido? Vamos enfrentar isso e vamos chegar do outro lado, amando mais, perdoando mais, fazendo o melhor para Deus, sendo mais fiel, sendo mais reto, mais íntegro, mais temente, mais centrado, mais focado nos propósitos de Deus. Em nome de Jesus. Estamos na faculdade, irmãos. Vamos receber o conferimento do nosso grau de campeão. Vamos chegar do outro lado e nós vamos entender que isso trouxe benefícios para a nossa vida. Não está trazendo malefícios, está trazendo benefícios. Agora nós temos que enfrentar. Jó deitou, dormiu e acordou com más notícias. E o que ele temia aconteceu. E daqui para frente começa o enfrentamento de Jó. E ele vai enfrentando lutas. A sua própria esposa diz assim para ele, ao ver o sofrimento do seu marido, nu, no meio das cinzas, se coçando com um caco de telha. A sua esposa se aproxima para ele e diz: homem, pare de sofrer, homem. Nem eu suporto mais o teu sofrimento. Nem eu suporto mais. Amaldiçoa o seu Deus e morra. Amaldiçoa o seu Deus e termine com isso. É muito sofrimento demais. É muita luta demais para você. Olha só, querido, que estado chegou o nosso irmão Jó. É um estado lastimável. Mas tudo isso estava levando ele para a prosperidade em dobro.
estava levando ele para as promessas em dobro, estava levando ele para dias melhores. Jó vai sair do outro lado, melhor do que ele estava. Jó vai sair do outro lado, mais amigo de Deus. Aleluia! Ele vai sair do outro lado, mais forte do que ele estava. Então Jó vai ter um enfrentamento. Ele não vai sair do lugar, ele vai permanecer, vai suportar a oposição, julgamentos, calúnias de pessoas que querem achar o motivo do seu sofrimento, porque quando nós estamos sofrendo e passamos por adversidades, algumas pessoas ficam nos sentenciando, dizendo assim: deve estar pagando o pecado, deve estar pagando alguma coisa que fez lá no seu passado. O Jó não tinha feito nada de errado, estava passando por um enfrentamento que amanheceu com ele. Quantas pessoas, que por conhecerem as nossas lutas, ficam nos seus pré-julgamentos, montam uma bancada de júri popular e ficam sentenciando. Ajuda que é bom nada, mas sentença todo dia tem uma sentença. Todo dia tem uma condenação, porque conhece a nossa história, conhece a nossa luta, conhece as nossas batalhas. Agora, mão amiga é poucas, aquela mão amiga para te ajudar, aquela mão amiga para te dar uma palavra de vitória, aquela mão amiga para dizer tamo junto, na bonança e na tempestade. E é aqui que nós descobrimos quem é amigo de verdade. É quando estamos enfrentando dias maus que descobrimos quem é quem que está perto do nosso lado. E há uma diferença entre amigos e colegas, uma diferença muito grande. Amigos, a Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados que irmãos de sangue, gente. Olha só isso aqui, Existem amigos que são mais chegados que irmãos de sangue. Então, quantas pessoas, por conhecerem o seu histórico atual de um enfrentamento, seja ele no casamento, na doença, na enfermidade, na vida financeira, de longe monta a bancada do júri popular, publica a sua adversidade para um monte de gente, e aí todo mundo assiste para ver o que vai dar o final dessa história. Quantas pessoas estão assistindo você lá no seu trabalho, assiste a sua família, assiste o seu casamento, assiste os seus projetos, mas o desejo no coração é que o final dessa história seja trágico, mas não será. Será um final feliz, porque Deus vai te dar vitória. Deus vai te abençoar no meio dessa luta. E aquele júri popular vai sair da bancada envergonhado de ver a vitória de Deus na tua vida. Assim era Jó. Havia júri popular em volta dele. Havia júri popular o tempo todo questionando o que aconteceu com esse homem. O que está acontecendo com ele? Perdeu fazenda, gado, riqueza, camelos, bois, casas, filhos, noras, perdeu tudo. O que aconteceu com esse homem? Mas ele estava ali vivendo algo que ele não esperava. Algo que ele não esperava. Estava vivendo algo que ele não esperava. Isso é muito forte, querido, que eu estou te falando aqui. Por isso que eu entendo que nós estamos sendo treinados. Nós estamos sendo treinados para dias melhores. Por isso que a sua imunidade agora, ela é fundamental. A imunidade da fé. Porque se você ficar baseando os seus sentimentos somente, alimentando os seus sentimentos somente naquilo que você ouve de ruim, certamente a tua imunidade espiritual vai baixar e você vai ficar enfermo espiritualmente, até mesmo fisicamente. Então a palavra de Deus agora deve ser o teu alimento. Coloque como via de regra. Estabeleça horários de oração. Estabeleça alvos de oração. Estabeleça lives que você quer acompanhar. Nós temos aqui a live da terça-feira às 21 e temos a live da quinta-feira às 9 da manhã, que é hoje. Nós temos a live do culto de sexta na IEQ Canasvieiras. Nós temos a live do culto de domingo, 19h30. Estabeleça alvos para que você possa estar se alimentando de coisa boa,
se alimentando de informações que tragam esperança, que tragam motivação para a sua vida, se alimentando da fé, da esperança, que te motiva a seguir em frente e encarar essa tempestade junto com Jesus nesse barquinho. É forte, Brasil. Então, Jó 3,25 diz: aquilo que eu temia me aconteceu, o que eu me receava, eu estou enfrentando. O que eu receava, eu estou enfrentando. E isso está acontecendo conosco agora. Porém, foque nas promessas. Vou repetir. Foque naquilo que Deus tem a seu respeito. Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para recompensá-los segundo as suas obras. Faça o bem, semeie, seja fiel, seja reto, seja íntegro, não viole princípios, não diminua a intensidade, não diminua o nível de oração, não diminua, permaneça mais ativo do que nunca. Porque lá do outro lado, Jesus vai conferir o seu grau de campeão. Confira-lhe o grau de mais do que vencedor. Confira-lhe o grau de mais do que vencedor, de campeão, de guerreiro, de valente, de combatente, de alguém que superou. Eu confiro-lhe o grau de alguém que superou e venceu. Oh glória! Vencedor, irmãos. Bate no peito e diga: eu sou vencedor. Você é mais do que vencedor, irmão. Vai acabar, daqui um pouquinho essas coisas vão passar. Então, para finalizar a mensagem, que são 10h05, lá no capítulo 42, agora, veja o capítulo 42, o versículo de número 5. Capítulo 42, versículo de número 5. O capítulo 42 começa a relatar a mudança de cenário. Meu Deus, irmão. Oh, glória a Deus. A mudança de cenário vai ser relatada no capítulo 42. Depois do caos, depois da tempestade, depois das perdas, das lutas, das adversidades. Bom dia, Cidiane. Luiz Salcedo, Deus abençoe. Pessoal que chegou agora aí. Pastora Hilda também. Depois acompanha a live lá do comecinho, que eu falei um monte de coisa bacana aqui. Muita palavra profética para a sua vida, tá? Pega lá do comecinho, para você não perder nada do que Deus entregou nessa manhã para você. No capítulo 42 de Jó diz, o versículo 5, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Olha só o versículo 5. O versículo 5, Jó está sendo galardoado com uma visão que ele não tinha lá atrás. Aleluia! Jó está sendo galardoado com uma visão espiritual de reino que ele não tinha lá atrás, que estava escondido atrás da prosperidade, da bonança. Estava escondido. Então, o enfrentamento de Jó, a luta que ele enfrentou na sua vida, levou ele a enxergar o céu por dentro. Meu Deus, irmão. O enfrentamento de Jó levou ele a enxergar o céu por dentro como ele não conhecia. Jó cresceu, Jó amadureceu, Jó despertou. As coisas mudaram. Entende isso, querido? As coisas mudaram. Jó deita, lá no capítulo 3, dorme e acorda no caos.
Agora ele deita nas cinzas, e quando ele acorda no meio das cinzas, quem está na frente dele? Jesus está na frente dele, o próprio Deus está na frente dele. Olha o que a adversidade proporcionou para Jó. Ele deita no conforto e acorda no caos. Ele deita no caos e acorda dentro do céu. Meu Jesus da glória. Essa adversidade vai abrir a nossa visão espiritual. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Ele deitou no conforto da sua casa e acorda no meio do caos. Agora ele dorme no caos e acorda tendo uma visão de glória. É isso que Deus nos dará no fim dessa história. Uma visão espiritual diferente. Uma visão espiritual de glória. Deus está preparando um banquete para aqueles que vão superar, para aqueles que vão vencer, para aqueles que vão suportar os desafios. Suporte, querido. Você que está aí do outro lado da tela, seja valente. Você nasceu para vencer. Dá um glória aí, meus irmãos. Sidiane, dá um glória aí. Deserta a escola de crente. Glória a Deus, pastora Hilda. Glória a Deus, Sirlene. Estamos na escola preparatória, resgatando valores. Olha só, versículo 12 de 42 de Jó, e eu termino aqui e fecho a Bíblia. Versículo 12 do capítulo 42 de Jó. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. E ele teve 14.000 ovelhas, porque ele tinha 7. Teve 6.000 camelos, mas ele tinha 3. 1.000 juntas de bois, ele tinha 500. Aleluia! Aleluia! O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Então, querido, este tempo de cinzas vai nos levar, está nos levando para uma prosperidade tamanha. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Quantos crê nessa palavra aí, gente? Vou fechar a Bíblia. Vou fechar a Bíblia e vou orar por você, abençoando a sua vida nessa manhã de quinta-feira. Tá frio aqui em Florianópolis, irmãos. Meu Deus. Deixa eu ver qual que é. Hoje tem sol. Está marcando 17 graus aqui. Mas ontem estava 10, gente. Meu Deus. Nós estamos enfrentando um tempo semelhante ao de Jó. Do dia para a noite, encaramos esse enfrentamento. Mas vai chegar o tempo que nós vamos deitar, dormir e acordar com uma visão espiritual diferente, uma visão espiritual melhor e com as coisas no seu devido lugar. Supere, permaneça firme, não desista. Deus está contigo, valente de Deus. Amém? Um beijo no coração de todos vocês. Você que entrou na live no finalzinho, volta para trás aí, pega ela lá do começo, que ele tem profecia de Deus para a tua vida aí, para você entender a mensagem, tá bom? Um beijo no seu coração. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, oramos a Ti nesse momento, agradecendo o Senhor por mais esta manhã abençoada de quinta-feira. Meu Deus, estamos finalizando um mês e vamos dar início a outro mês.
o mês de agosto, Pai, que seja o agosto do Senhor, o agosto da vitória. Abençoe poderosamente a vida dos irmãos, aqueles que precisam de um milagre, que sejam alcançados pelo milagre, aqueles que precisam de sinais, que os sinais acompanhem todos aqueles que creem. Abençoe todas as famílias, meu Deus, que estão conectadas aqui nesta live, meu Deus, poderosamente, e também aquelas famílias que vão assistir essa live depois, meu Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre todos, desde agora e para sempre, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por esta manhã, assim nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Um abraço para todos vocês aí, irmãos. Glória a Deus. É isso aí. Guarda essa palavra, você que entrou agora, pode pegar a live lá do comecinho. O tema dessa mensagem vai ser, até vou escrever aqui o tema dessa mensagem vai ser: deitando na cinza e acordando na glória, irmãos. Jó deitou no meio da cinza e acordou com uma visão espiritual. Primeiro ele deitou no meio do conforto e acordou no meio do caos. Agora ele deita no caos e acorda com uma visão espiritual. Deus abençoe a irmã Inês, um beijo no coração da Dudinha, dos meninos, do Miguel, paz seja convosco. Deus abençoe, Deus abençoe. A irmã Rô, que está de aniversário, eu achei que era o Paulo. É a irmã Rosângela. Barbaridade. Eu achei que era o Paulo que está de aniversário. Deus abençoe, parabéns, parabéns, Deus abençoe. Use máscara, irmãos. Deus abençoe, mãe. Um beijo no coração. Simone, Deus abençoe. Rosângela, Sirlene, Inês. Pastora Hilda, Deus abençoe. Pastor José, Estefânia, um beijo no coração de vocês. Douglas e Fábio, Israel, Deus abençoe. É isso aí, Douglas. Deus nos leva aos desertos para provar as intenções do coração. Verdade. Cidiane. Eita, glória de Deus. Pastora Noila, sempre sintonizada. Sexta-feira tem live na IEQ Canasvieiras, do culto. A corrente espiritual Coração Circuncidado com a pastora Valéria. Chega junto. Domingo, ceia. Você que vai ceiar com a gente domingo, prepara o cálice, prepara o suco de uva, irmãos, e vem ceiar com a gente. Domingo é culto de ceia, fortalecimento espiritual. Prepara aí a ceia para domingo aí. E na próxima terça-feira, aqui nesse mesmo canal, seguimos com a live especial 40 dias de oração. Deus abençoe, irmã Neuza. Amém, irmã Neuza. Deus abençoe. Super fã da Canasvieiras aí. Queridos, estamos quase a 1000 seguidores na página do Facebook da IEQ Canasvieiras. Queremos mais 150 amigos ali, irmãos. Para nós chegar a 1K, 1000. Vamos fazer uma festa, daí 1000 seguidores aí da nossa página. Chega junto, e aqui Canasvieiras, uma nova história, um novo tempo. Um lugar de fé, de esperança, de amor. Deus abençoe.